Olá, começa agora o perfil dessa semana e você sabe, né? O perfil vai atrás de pessoas que fazem parte da história ou do dia a dia de Santa Maria. E hoje a nossa presença aqui é o Marcelo Canelas, ele que é jornalista, não é santamariense, mas tem Santa Maria no coração. É santamariense de coração, não é, Canelas? Sou santamarense, a sensação de pertencimento não é dada pela certidão de nascimento, né? Com certeza. Obrigada por nos receber aqui na tua casa. Eu que agradeço. Na tua casa em Santa Maria, né? A casa dos pais, né? É verdade. A minha ligação com Santa Maria nunca se desfez, né? Eu estava pensando aqui há quanto tempo que eu estou fora. Eu saí de Santa Maria em 1988. Então aí lá se vão quase 30 anos, né? E apesar disso, sempre me senti ligado à cidade. Bom, como eu disse, o Canelas, todos sabemos, né? Conhecemos como jornalista, grandes coberturas de todos os temas possíveis, né? Sobretudo reportagens de interesse humano, não é? Mas a gente aqui tem um objetivo que é conhecer para além desse profissional, né? O perfil se dedica então a conhecer um pouco mais dessa personalidade, dessas pessoas que, como eu disse antes, fazem parte da nossa história aqui na cidade, né? E a gente gostaria de saber, assim, por trás, né, de todo esse trabalho, de toda essa tua história profissional, o que te move, né, Canelas? Como que é o teu dia a dia? Como que tu te organiza na tua vida, assim, para conseguir manter esse ritmo, né, de produção? Então, desde tu te formaste quando aqui? Eu me formei em dezembro de 1987. Eu comecei a trabalhar na Razão como repórter de polícia. Eu cobri as férias do Neusimar Pacheco, que era quase uma lenda assim, de repórter policial aqui na cidade. E aí depois, quando eu me formei, ainda como estudante de jornalismo, depois quando me formei, comecei a trabalhar na RBS TV, fiz um teste. Eu sempre imaginei, quando estudava jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria, que fosse trabalhar em jornal, né, em jornal impresso. Nunca me imaginei trabalhando em televisão, até porque eu sou um pouco retraído, um pouco tímido e tal. Mas a única vaga para jornalista que tinha na cidade era de repórter da RBS TV. E aí o Humberto Gabi Zanata, que era meu professor lá na universidade, me falou de que tinha uma vaga na RBS e me indicou pro Pavani, o Carlos Eduardo Pavani, que era o chefe, falecido Carlos Eduardo Pavani, que era o chefe de jornalismo aqui da RBS TV Santa Maria. Aí fui fazer o tal teste e não sei como fui aprovado. Eu não sei se esse teste existe ainda, mas, acho que não, mas até uns anos depois que eu vi esse teste, ele existia. E o Mamão, que era editor de imagem da RBS TV, meu amigo, me mostrou, uns anos atrás, esse teste era uma coisa horrorosa. Parecia uma múmia paralítica, com os olhos esbugalhados, assim, rígido, sem se mexer, não sei como é que fui aprovado para isso. Mas, enfim, deu certo e aí foi aquela paixão pela televisão, né? Eu que desconhecia completamente esse mundo da narrativa audiovisual, fui me encantando por essa linguagem. E tive grandes professores, né? Aqui na RBS TV Santa Maria, com os meus colegas. E aí aprendi muito rapidamente. E com 6 meses eu recebi o convite para ir para o interior de São Paulo, para a IPTV em Ribeirão Preto. E aí fui, né? E aí lá, que é uma emissora com uma estrutura maior, eu comecei a fazer reportagem de rede, aí um ano depois eu estava no Rio de Janeiro, lá contratado pela Globo. Uma das primeiras coberturas, tu me confirma, né? Mas eu fiquei sabendo que foi sobre um casamento de um preso, é isso? Foi a minha primeira reportagem para o Jornal Nacional. Eu comecei a fazer matérias para a rede lá em Ribeirão Preto, e aí a gente começa... Era assim, você começava pelo Bom Dia São Paulo, depois Bom Dia Brasil, aí Jornal Hoje, até chegar no Jornal Nacional. E a minha primeira reportagem para o Jornal Nacional, eu tinha 23 anos, foi em Jabuticabal, e que era o casamento de um preso, em que os convidados eram os presidiários, o juiz da cidade, o delegado de polícia era o padrinho,
e armaram um esquema de segurança na cidade para fazer o casamento do preso na igreja da cidade, né? Uma reportagem curiosa de comportamento, que foi a minha primeira aparição no Jornal Nacional. Mas realmente esse viés humanizado, né, das pessoas tem sido uma marca do teu trabalho, né? Porque eu nunca consegui separar as minhas preocupações como pessoa da minha condição de jornalista, né? Eu acho isso absolutamente natural, você se debruçar sobre aquilo que te preocupa, né? E nesse sentido existe uma baliza ética que te move no agendamento das tuas reportagens, naquilo que tu propões, né? Então aquilo que me causa indignação, o que eu considero injusto, o que eu acho que não está certo, o que eu acho que é bacana demais, o que eu acho que precisa ser mostrado do ponto de vista positivo, vira proposta, né? Vira proposta de reportagem, né? Então é isso que move a minha preocupação e o agendamento que eu proponho, né? Sim, mas antes assim de a gente falar um pouco mais sobre essa trajetória, o que te moveu para esse interesse pelo jornalismo, antes de tudo? Eu não tenho ideia, eu sempre gostei de histórias, de fabulação, e eu acho que eu inevitavelmente faria algo ligado à narrativa, né? Eu me lembro que o meu pai é engenheiro agrônomo e foi durante muitos anos o gerente de Emater aqui de Santa Maria. E ele era responsável pela administração de uma região bem grande, acho que 80 ou 100 municípios. Meu pai viajava muito. E eu, moleque pequeno, pedi um presente para ele. Você imagina, meu pai viajava toda semana, né? E a falência se trouxesse um presente. Então ele trazia um jornal de cada cidade, de cada município onde ele... Então até há pouco tempo atrás, a minha mãe botou fora depois porque estava cheio de traça. Mas até há pouco tempo tinha um jornal de cada cidade aqui da região, né? E aí eu fui colecionando jornais e acho que foi porque eu me lembro assim, o meu primeiro interesse pelo jornal, pela notícia, né, do ponto de vista tátil, né? Eu me lembro dos meus tios, quando eu ia para a praia, lendo o Correio do Povo, né, que era um jornal gigantesco, assim, você abria o jornal e... então a minha memória infantil de jornal envolve família, as pessoas lendo em volta, então. E eu assim, o fato de gostar de história vem realmente da minha infância mais remota, que a minha avó contava histórias pra gente, né? À noite antes de dormir, punha a gurizada para dormir contando histórias E ela, muito imaginativa, quando acabava o repertório, ela inventava histórias de monstros e fadas e cruzadas, enfim. Acho que a fabulação é uma necessidade humana, né? De ouvir e contar histórias é uma necessidade humana. E isso sempre teve muito comigo. Certo. Bom, falaste no pai, na avó. Que outras referências tu traz assim na tua vida? Que pessoas te marcaram mais então nessa primeira fase? Eu tive assim, claro, a minha família, minha mãe, meus irmãos e meus amigos de infância com os quais eu tenho uma relação próxima até hoje, né? Eu estudei a vida inteira no Colégio Centenário, quer dizer, do maternal até o 3º ano. E criei uma relação de amizade, evidentemente, muito forte com essas pessoas. Inclusive, cada vez que eu venho em Santa Maria, a gente procura esses meus amigos. Hoje mesmo vou encontrar 2 grandes amigas dessa época, né? Então, assim, a minha trajetória no Colégio Centenário fortaleceu grandes amizades e me introduziu no mundo da cidadania quando eu comecei a militar no movimento estudantil, já secundarista, né? Eu fui presidente do Grêmio do Colégio Centenário e depois, quando entrei na universidade, participei ativamente do movimento estudantil. E acho que essa minha participação ativa no movimento estudantil, do qual eu fui
presidente do Diretório Acadêmico Mário Quintana, fui diretor do DCE, fui da Executiva Nacional dos Estudantes de Comunicação, fui representante nacional dos estudantes numa instância que tinha dentro da FENAGE, da Federação Nacional dos Jornalistas, chamada Comissão Nacional para a Melhoria do Ensino de Jornalismo. Então, durante todo o tempo da universidade, eu militei muito fortemente no movimento estudantil, né? E sempre achei uma grande bobagem essa história de que a universidade é para estudar, só para estudar, que você não deve se meter em política. Isso é uma grande bobagem. E acho que o fato de eu ter me metido, entre aspas, em política, me ajudou, inclusive, a me formar como jornalista, né? Porque é da natureza do repórter a inquietude, a curiosidade, a desconfiança, assim, essa postura crítica que tá sempre presente no dia a dia, né, do ofício de jornalista, né? Então acho que essas influências assim da cidade foram muito fortes, né? Eu entrei na universidade no ocaso da ditadura militar, já no último ano do governo, eu entrei em 83, né? Ou seja, eu vivi o movimento das diretas, né? E depois a eleição do Sarney, né? Enfim, do Tancredo, enfim, um momento de efervescência na política nacional, da redemocratização do Brasil, né? Isso me ajudou muito a me formar como jornalista, eu acho. Uma das coberturas que mais marcam o teu trabalho é dos caras pintadas, né? Inclusive aquela imagem clássica da menina pintando o teu rosto também, né? Pois é. Curiosamente, assim, poucos anos depois de ter sido... Eu era também um jovem, né? Um pouco mais velho do que aqueles meninos que estavam lá nas ruas reivindicando o impeachment do Collor, né? E poucos anos depois de ter, né, deixado a universidade, estava eu lá no meio daquela gurizada e foi muito emocionante, assim, participar. Você se sente testemunha da história, né? Da história do Brasil. E aquilo foi muito surpreendente. Eu estava no meio de uma manifestação no Rio de Janeiro, lá na Cinelândia, uma grande manifestação dos estudantes. Estava com o meu cinegrafista, o José Henrique Barcelos, que é gaúcho como eu, de Porto Alegre, e também começando como eu lá no Rio de Janeiro, e de repente veio uma menina com uma latinha de tinta e tal, e pintou o meu rosto, né, que era a marca registrada, né, dos caras pintadas, né? Eles pintou meu rosto assim dos dois lados e depois pintou a câmera da TV Globo, né? E aquilo virou uma espécie de marca da cobertura e de vinheta emblemática da cobertura da Globo daqueles dias da campanha do impeachment e depois da deposição do Collor e tudo mais, né? Foi de fato um momento marcante na minha carreira. Entre outros, assim, tu poderia contar pra gente? Claro, o programa é curto, né? A gente tem nem meia hora, mas tu gostaria de trazer algumas dessas marcas mais fortes? Sim, a minha história dentro da TV Globo é também a história de grandes parcerias, né? Todo mundo sabe que a natureza da televisão é o trabalho coletivo, né? A televisão a reportagem de televisão é o resultado de um trabalho de natureza coletiva, né? Então eu estabeleci ao longo desses anos todos grandes parcerias com repórteres cinematográficos, né? Porque é como letra e música de uma composição, né? O repórter não consegue fazer nada sem a presença de um grande parceiro, né? Que é o repórter cinematográfico. E se eu pudesse destacar duas pessoas que foram absolutamente marcantes nos meus quase 30 anos de carreira, são o Luiz Quilhão, né, que é gaúcho como eu, um parceiro de mais de 20 anos, eu fiz grandes reportagens com ele, e o Lúcio Alves, que é brasiliense, que é o meu atual parceiro, com quem eu trabalho há 16 anos, né? O Quilhão, além de ser um profissional absolutamente talentoso,
Era um grande amigo, né? E foi uma grande perda que eu tive no ano passado. O Quilhão morreu precocemente, com 57 anos de idade, mas deixou grandes histórias. E a lembrança que eu tenho dele é sempre uma lembrança de alegria, de entusiasmo. Assim, a gente passou tivemos grandes experiências juntos e ele era muito engraçado, né? E tinha embora fosse apenas poucos anos mais velho do que eu, tinha uma relação meio paternal comigo, vivia me cuidando. Em uma ocasião que a gente estava fazendo uma dessas reportagens que eu considero marcantes da minha carreira, que é uma série para o Bom Dia Brasil chamada Terra do Meio, Brasil Invisível, em que nós mostramos os conflitos fundiários no fim do Pará, uma situação absolutamente inaceitável de exploração de populações tradicionais, de grilagem de terras públicas, pistolagem, assassinatos de trabalhadores rurais. Nós passamos quase um mês no sul do Pará mostrando essa situação. E tínhamos que, às vezes, viajar dias e dias de barco pelo rio Xingu e acampar no meio da selva. E para chegar numa comunidade, nós saímos de São Félix do Xingu, eram 3 dias de barco, viajando 9 horas por dia. Tinha que dormir no meio da selva, não tinha jeito. Então, anoitecia, encostava a voadeira, e aquela lancha rápida que a gente usa para viajar pela Amazônia, na barranca do rio Xingu, e acendíamos uma fogueira, montávamos as redes e tal, e íamos dormir. Aí, de noite, eu acordei uma noite assim, para fazer xixi, eu olho assim na rede, está o Quilhão sentado na rede com um facão assim na mão. Eu digo, mas o que tu está fazendo aí? Eu digo, eu acho que eu vi uma onça. Mas imagina, Quilhão, tem uma fogueira aqui, a gente está... A onça não chega, sabe que a onça não é... Não, eu vi uma onça, eu não vou dormir. Eu vou ficar aqui com esse facão aqui, não vou dormir. Eu digo, mas tu acha que com esse facãozinho tu vai atacar uma onça? Eu digo, não, mas eu não vou dormir. Tá bom. Aí dormi, voltei para a rede, dormi. Quando amanheceu o dia, despontou o sol assim, eu acordei, olhei para o Quilhão, ele estava na rede assim, abraçado no facão, dormindo, né? Aí eu vou para a beira da beira do rio. Quando eu olho para o lado, assim, uma distância, assim, mais ou menos uns 5, 6 metros, está uma onça parda, sentada, assim, como se fosse um gato olhando para mim. E eu... Uma onça saiu correndo, eu correndo para um lado, a onça correu para o outro lado, o Quilhão caiu na rede. O facão. O facão caiu no chão. E nessa mesma viagem, a gente estava voltando de São Félix do Xingu de carro para Altamira, quando no meio do caminho, numa estrada de terra, a gente foi interceptado por uma caminhonete, parecia ser uma caminhonete da Polícia Militar do Estado do Pará. E, de repente, os caras saíram vestidos de policiais, com metralhadoras, né, e o nosso carro estava descaracterizado. A primeira coisa que eu fiz foi me identificar, né? Eu digo, olha, calma, eu sou repórter da TV Globo, a gente é uma equipe de reportagem. E aí o cara que estava com a insígnia lá de capitão disse, cala sua boca e bota a mão no carro que a gente vai fazer uma revista. Eu pensei, bom, se eu digo que eu sou da TV Globo, o cara disse para mim, não vou morrer aqui. A gente botou as mãos no carro, os caras começaram a revistar, tinha um guia com a gente que tinha quase 80 anos de idade, o seu Carlos, tremia, ele botava a mão no carro e tremia assim. Estava eu e o Quilhão lá, o seu Carlos e o auxiliar. E eu fiquei com medo, muito desconfiado daquelas... havia uma suspeita de um envolvimento muito grande de integrantes da Polícia Militar com grileiros. E a gente fazendo uma reportagem sobre grilagem, né? Eu estava com medo deles plantarem alguma coisa no nosso equipamento. Aí eu disse para ele, o senhor... preste atenção no que o senhor está fazendo, porque cada item do nosso equipamento é monitorado por satélite. Então, estão sabendo exatamente, lá no Rio de Janeiro, onde é que nós estamos aqui, com quem nós estamos. Aí eles mudaram radicalmente de comportamento, passaram a nos tratar com cordialidade. E o cara, que o capitão, disse, não, vamos embora, vocês podem retornar, entrar no carro e foram embora. Quando eles foram embora, o seu Carlos, que era o guia, falou assim,
Deus abençoe esse tal de satélite, Jesus seja louvado e Deus abençoe esse tal de satélite. Eu disse assim na sua cara, mas não tem satélite nenhum, vamos embora daqui e tal. Então, assim, são histórias de muitos anos de estrada, né, que a gente traz na memória, desses grandes parceiros que são a razão de ser do trabalho da gente. Bom, dá vontade de ficar aqui escutando essas histórias. Está aqui o Vicente. Olha só, tenho 6 minutos, o Vicente está me dando aqui, ó, 6 minutos. E eu tenho que voltar, né, Canelas? Porque a gente está falando de Santa Maria, das tuas memórias e da tua ligação. Tu falaste, antes da nossa conversa aqui, tu falaste na TV Ovo, né? Que é uma ligação muito forte que tu mantém com Santa Maria. Como é que é essa história? Quando a TV Ovo estava nas vésperas de completar 15 anos, eu já ouvia falar do trabalho da TV Ovo, de recuperação da memória da cidade, e sempre quis conhecê-los. Na véspera deles completarem 15 anos, o Marcos Borba, que é um dos coordenadores da TV Ovo, me procurou me convidando para um debate na Feira do Livro sobre os 15 anos da TV Globo. Foi então que eu conheci os garotos e soube da história deles e do trabalho maravilhoso que eles fazem com os jovens da periferia e de recuperação da memória da cidade, um trabalho documental e toda a ligação da narrativa audiovisual. E a gente começou a se conhecer e eles estavam para ser despejados da sala onde eles funcionavam ali no antigo fórum da cidade e estavam sem uma sede. E eu havia acabado de comprar um casarão histórico na esquina da Floriano com o Ernesto Beck, que eu achava um absurdo, aquele casarão despencando, até que eu bati um dia lá, perguntei quem era o dono, e aí procurei a família Danese, que eram os donos, e eles estavam loucos para se desfazer do casarão. Eu comprei o casarão, mas a minha ideia era transformar num centro cultural e tal, mas eu não tinha grana nem tempo nem poderia fazer nada sozinho, né? Então eu vi no pessoal da TV Ovo os parceiros ideais para tocar um projeto de transformação daquele casarão num centro cultural. E propus uma parceria em que eu cedia por tempo determinado em regime de comodato o casarão, com o compromisso deles articularem um projeto de restauração e transformação do casarão no centro cultural. Eles passaram a ocupar o galpão anexo, fizeram uma pequena reforma lá, adequaram o galpão anexo às atividades da TV Ovo, passaram a funcionar lá. E com o passar do tempo, a nossa relação foi se estreitando a tal ponto que eu achei que devia fazer a doação formal do casarão para a TV Ovo. Isso foi feito esse ano. Nós fizemos uma solenidade lá em que eu assinei a escritura de doação do casarão para eles. Existe todo um projeto que já está em andamento de restauração e que vai se passar a captar recursos para transformar num centro cultural. A gente conversou outro dia aqui no programa com o Paulo Tavares, né, que é o idealizador, criador, fundador, enfim, da TV Ovo, né, que hoje já é outra proposta. Ele começou como uma TV comunitária, mas hoje já é um coletivo muito mais amplo, né? E tem um papel fundamental, assim, acho inclusive como vanguarda intelectual de discussão de assuntos ligados à cultura da cidade. Acho muito bacana. E para finalizar, então, já que nosso tempo é curto, né? Eu gostaria de saber, assim, de ti, Canelas, além dessa perspectiva de parceria, né, com esse projeto no futuro, que planos tu tens e poderias compartilhar com a gente aqui hoje? Não, eu sou visceralmente repórter, né? Então, qualquer plano que eu faça na minha vida tem que estar ligado ao jornalismo e à reportagem, né? Eu penso muito, a gente está vivendo um momento de grandes transformações das plataformas, né? Eu tenho buscado aprender sobre novas plataformas. Eu acho que o caminho de um novo jornalismo com uma cara de produção coletiva é muito possível, muito viável, inclusive para Santa Maria, né? Eu acho que existem possibilidades de repensar as narrativas a partir de grupos, de coletivos, e a TV Ovo, para mim, mais do que uma parceria, é também um aprendizado, né? Aprendo muito com eles e acho que o caminho do jornalismo pode ir muito por aí.
Certo. Rapidamente, assim, algumas perguntas, né, que poderiam dar sinais, assim, de quem é o Canelas. O que tu gosta de fazer quando tu não está trabalhando? Eu gosto de ler, eu gosto de roça, né? Eu tenho um sítio lá em Brasília, aliás, o nome do meu sítio é Boca do Monte. Boca do Monte. Fica em Sobradinho, uma cidade satélite de Brasília, que tem uma roça de mandioca. Sobradinho, que é também uma cidade que também é uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, né? Então eu planto lá meu feijão, meu milho crioulo, que eu trouxe as sementes dos índios, e eu gosto muito de ir para lá, né? Então quando eu não estou trabalhando, normalmente estou lá com os meus filhos, né? Tenho 2 filhos com quem eu fico o meu tempo livre basicamente com eles. E gosto muito de futebol, mas esse é um assunto que eu não tenho gostado de falar ultimamente, né? Porque meu time está vivendo um momento muito difícil. Mas esse é o momento de ajudar a Inter, vamos lá. Então, falando em livro, gostar de ler, qual foi um livro que mais te marcou, assim, na tua vida? Existem autores que me marcaram, né? Acho que talvez se eu fosse falar de influências, Mário Quintana, Rubem Braga, na crônica, Ernesto Sábato, no romance, e na música, eu gosto muito de música, o Chico Buarque. Então acho que esses são os autores assim, que fizeram a minha cabeça, né? Assim, do ponto de vista da carpintaria narrativa, né? Em que eu presto atenção e acho brilhantes. Um lugar. Santa Maria e Sobradinho, lá no Distrito Federal. E para terminar, então, a gente gostaria de ouvir de ti uma mensagem, uma frase, um pensamento que tu pudesse compartilhar com os nossos telespectadores, internautas. Eu acho que é talvez um mantra assim, que eu tenho trazido comigo, e é o de nunca se permitir não se deixar se surpreender pela vida. Acho que isso vale para o jornalismo, vale para a reportagem, né? Tentar se livrar das ideias preconcebidas, das teses a priori, e ser intelectualmente livre e independente para se deixar se surpreender com a vida. Obrigada, Canelas, pelo teu tempo e pelo espaço aqui, Acho né? que falei demais, né? Mas, não, enfim. mas esse é o objetivo. A gente quer ouvir, né, os nossos entrevistados, saber um pouco mais sobre a sua vida. Bom, o programa de hoje fica por aqui e a gente volta na semana que vem. Até lá!